que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com o melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Professor Luciano dando continuidade ao estudo de Direito Administrativo em questões. Hoje o tema é especialíssimo. Não tem questão, não tem prova de Direito Administrativo sem cobrar poderes da administração pública. Meus queridos, tem que saber poder da administração pública porque você precisa ser o próximo aprovado. Então vamos lá. O papo hoje sobre poderes da administração pública em questões, em exercícios, tá? Galera, olha só, quando falamos dos poderes, a gente tem que lembrar exatamente sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e que os poderes constituem exatamente prerrogativas que colocam a administração pública acima de todos os jurisdicionados. Repare que a administração pública realmente está acima de todos nós. A administração pública ela tem a sua supremacia garantida por esse princípio trazido ali pela doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Todavia, a gente tem que lembrar o seguinte, que a supremacia do interesse público sobre o privado vai trazer para a administração pública prerrogativas. E é exatamente nesse ponto, nas prerrogativas, que nós temos aqui os poderes da administração pública. Ora, se a administração pública está acima de todos nós, é claro que ela tem poderes. É exatamente por isso que nós estudamos os poderes da administração pública. São necessários a concessão desses poderes para que o poder público possa alcançar o interesse público, para que a administração pública possa alcançar os fins designados, ora pela Constituição, ora pelas leis infraconstitucionais. Então, diante disso, eu quero apresentar no primeiro momento, antes da resolução das questões, os poderes da administração pública. Veja aqui comigo aqui que nós temos como poderes da administração pública o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder de polícia. E aí a gente precisa também lembrar das características desses poderes. Os poderes da administração pública são marcados pela característica da irrenunciabilidade, na medida em que a administração pública não pode renunciar, não pode dispor dos seus poderes, tá? Nós também precisamos lembrar da característica da instrumentalidade. A administração pública vai utilizar os poderes como verdadeiros instrumentos de alcance da supremacia do interesse público sobre o privado. E, claro, a indisponibilidade. Ou seja, o interesse público ele não pode ser afastado de todas as ações da administração pública em exercício dos poderes, tá? Então, três características remontam exatamente os poderes da administração pública. São eles a irrenunciabilidade, anote, extremamente importante, tá? A instrumentalidade, a indisponibilidade. Bacana? Então, eu tenho aí os poderes. Deixa eu só falar rapidamente de cada um desses poderes. Olha só, eu vou começar aqui pelo poder vinculado. Quando falamos em poder vinculado, nós temos ali a ideia de que os atos da administração pública são vinculados à lei. A administração pública, todas as vezes que for realizar algum tipo de ato, existe o vínculo à lei. Da mesma forma, nós temos o poder discricionário, que é como se fosse o contrassenso. No poder discricionário, nós temos uma liberdade que o gestor tem de analisar a oportunidade e conveniência ali na tomada de decisões. Então, o poder vinculado são aqueles poderes que a administração pública tem de atuar conforme a previsão legal. O poder discricionário é aquele poder que a administração pública tem de analisar o caso concreto, analisando a oportunidade e conveniência, tomar aquela decisão. O poder hierárquico vai ser aquele poder consubstanciado em organização da administração pública. Dentro do escalonamento de competências, a administração pública precisa dessa organização para que ela possa alcançar
ali o fim designado pela própria Constituição. Poder regulamentar é o poder de emanar atos normativos secundários, regulamentando leis que já foram criadas pelo poder legislativo. Então a administração pública, poder executivo, pode criar, por exemplo, um decreto, pode criar ali uma resolução, sempre regulamentando leis que já foram criadas pelo poder legislativo. Lembrando que esse poder regulamentar é o poder que a administração pública tem de criar, repito, esses atos normativos secundários, ou também chamados de atos infralegais. Tá? Exemplo mais claro vai ser o decreto. Poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de impor sanções para os seus servidores todas as vezes que os servidores eles violarem condutas de preceitos de ordem funcional. Mas também vale observar que o poder disciplinar vai ser aplicado para os particulares que de certa forma têm algum tipo de vínculo com a administração pública. Legal? Claro, poder de polícia, um dos mais importantes, aquele que sempre vem nas provas. Nada mais é do que o poder que a administração pública tem de limitar o direito do cidadão buscando o bem da coletividade. Agora, esse poder, ele resvala na necessidade de respeitar os direitos e garantias fundamentais. Todas as vezes que a administração pública limita o direito do cidadão, tá? Em exercício do poder de polícia, tá bom? Nós temos ali o respeito que também a administração pública tem com os direitos fundamentais. Vamos lá, a nossa primeira questão exatamente sobre isso, fala o quê? No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que quando o poder público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder, claro, meus queridos, eu acabei de falar para vocês, que é o poder, né, de polícia que restringe direitos individuais. Agora, tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais. A administração pública pode, eventualmente, restringir algum tipo de direito, liberdade, desde que respeitem os direitos fundamentais, tá? Então, eu vou encontrar isso aqui, o gabarito vai ser o quê? Poder de polícia. O que é o poder de polícia? Anote. É o poder que o Estado tem de, anote, restringir, limitar ou condicionar o exercício de direitos e de propriedade em benefício do interesse público. O que o poder de polícia não faz é retirar o direito, mas sim condicionar o seu exercício para o bem-estar coletivo. Isso quer dizer o quê? Que a administração pública ela pode muito bem condicionar um exercício, um direito seu, buscando sempre o bem da coletividade. Não pode, por exemplo, a administração pública limitar o seu direito, restringir o seu direito, condicionar o exercício do seu direito sem que haja a busca pelo interesse público. Sempre tem que ter a busca do interesse público, ou seja, a administração pública limita o direito de um em detrimento, né? Aliás, em razão do interesse de uma coletividade, que é muito mais importante do que o interesse individual de uma única pessoa. Tá bom? Beleza? Ficou redundante, mas não tem problema. Próxima questão, questão número 2 na tela para vocês. Questão fala assim, ó. Considere as seguintes afirmativas quanto ao poder de polícia. Quanto às competências e à forma, o poder de polícia deve observar também as normas legais pertinentes. Queridos, vocês já aprenderam que poder de polícia é o direito, né, o poder relacionado exatamente a limitar o direito dos cidadãos, claro. E vocês aprenderam também que a administração pública, quando limita o direito do cidadão, tem que respeitar as normas legais pertinentes, não pode ser abusivo, tá? E o poder de polícia ele tem que ser marcado pela característica de buscar concretizar o interesse público. Então veja que essa primeira proposição está corretíssima. Vamos ver aqui a proposição número 2. Quanto aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender o interesse público. A autoridade que se afasta da finalidade pública incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com todas as consequências na esfera civil, penal e administrativa. Perfeito, queridos, perfeito. Todas as vezes que a administração pública violar a legitimidade do exercício do poder de polícia, ou seja, quando houver a restrição, quando tiver ali o condicionamento do exercício do direito do cidadão, sem contudo estar, né, fundamentado ali pela necessidade de conclusão do interesse público, nós temos ali uma violação que vai ter um desvio na finalidade, porque a finalidade do exercício do poder de polícia vai ser o quê? Concretização do interesse público. Quando o interesse público ele não é buscado no exercício pelo poder público do poder de polícia, nós temos ali, claro, uma nulidade, porque nós estamos diante de uma violação à lei, tá bom? E claro,
nós teremos que ter a nulidade desse ato de exercício de poder de polícia que não buscou ali o interesse público. Perfeito a proposição, né? Letra B de segunda proposição está extremamente correto. Vamos aqui à terceira. Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de ação, a autoridade sofre limitações, mesmo quando a lei dê várias alternativas possíveis. Há aqui a aplicação de um princípio do direito administrativo, a saber, a proporcionalidade dos meios aos fins. Isso equivale a dizer que o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público. Perfeito, meu amigo. Claro, o exercício do poder de polícia, ele também deve estar em consonância com o que chamamos proporcionalidade. Eu não posso limitar, restringir, condicionar direitos sem buscar o interesse público ou buscando satisfação de interesse pessoal, porque deve ser nulo, isso não está de acordo com a proporcionalidade. Eu não posso, por exemplo, restringir, né, o direito do cidadão para uma finalidade que não seja interesse público, porque se isso acontece, nós temos sim a violação quanto ao seu objeto. Perfeito? Então, proposição 1 correta, proposição 2 correta, proposição 3 correta. Vamos lá, a nossa próxima proposição. 4. Quanto à quantidade, o poder de polícia pode se abster-se de cumprir suas prerrogativas por falta de recursos e pessoas, visando salvaguardar o direito dos prestadores de serviço público. Claro que não, pessoal, porque direito do exercício do poder de polícia é um dever. A administração pública, ela vai ali exercer o direito, a prerrogativa que ela tem, né, de limitar o direito dos jurisdicionados, mas ela precisa cumprir as suas prerrogativas, porque se a administração pública não cumpre as suas prerrogativas relacionadas ao exercício do poder de polícia, ela descumpre a lei. Então é como se fosse a lei determinando assim, ó, ou a administração pública vá lá, ele limite o direito do cidadão, restringe o direito do cidadão ou condicione o exercício do direito do cidadão para buscar salvaguardar o interesse da coletividade ou o interesse público, tá? Você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você já está incorrendo em violação à lei. Então, não deve abster-se de cumprir as suas prerrogativas, até porque as prerrogativas, que são os poderes da administração pública, quando não exercidos, não conseguimos alcançar o interesse da coletividade. Logo, a proposição de número 4 está errada. Gabarito vai ser o que, galera? 1, 2 e 3 estão corretos, letra A de aprovado, beleza? Beleza, vamos lá. O que vai fundamentar, o que é importante sabermos aqui? Os poderes da administração pública, galerinha, são o quê? Irrenunciáveis para atender o interesse coletivo. A administração pública não pode dispor, não pode renunciar do exercício das suas prerrogativas para buscar o interesse público. Ora, a lei que vai dizer, a administração pública, todas as vezes que você precisar, você pode exercer o seu poder de polícia, o seu poder hierárquico, o seu poder regulamentar, para que você possa alcançar o interesse público. Então ali, pela característica inclusive da instrumentalidade, eles funcionam como verdadeiros instrumentos de alcance do interesse público. Guarde isso, importante, tá bom? São irrenunciáveis. Próxima questão, vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito dos poderes da administração. Beleza. Letra A. O gênero desvio de poder comporta duas espécies, abuso de poder e excesso de poder. Opa, vamos lá. Queridos, veja comigo aqui, ó. Aqui está errado, ele está pedindo a correta, mas a letra A está incorreta. Por quê? Deixa eu explicar para você. Aqui nós temos, é o contrário. Nós temos aqui o abuso de poder como gênero, em que eu tenho como espécie duas. O excesso de poder e como também tenho, né? Temos também aqui o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Beleza, galera? Então veja, abuso de poder é uma expressão genérica. Quando a gente fala de abuso de poder, a gente exatamente trata de uma expressão genérica em que nós temos duas espécies, uma que tem vício na competência, é o excesso de poder. Por exemplo, aquele agente público que atuou além da sua competência, ele extrapolou a competência que a lei lhe entrega, excesso de poder. E a outra vai ser desvio de poder ou desvio na finalidade, quando você desvia-se da finalidade pública para, por exemplo, buscar
uma finalidade particular ali no exercício do ato do poder, no exercício do ato administrativo. Então aqui a questão está errada porque ele disse o quê? Disse ao contrário. A questão está incorreta porque ele falou que o abuso de poder, aliás, o desvio de poder comporta duas espécies. Não, ficou errado, tá bom? Letra B, como regra, o desvio de finalidade materializa-se como uma espécie de vício sanável. Nunca! Desvio de finalidade não é sanável não, meu amigo. Se você desviou da finalidade, anulação do ato administrativo. Ficou errado. Letra C, designa-se como poder vinculado, né, ou regrado aquele que a lei atribui certa margem de liberdade. Não, margem de liberdade vai ser poder discricionário, tá? É só lembrar, no poder vinculado, a administração pública fica vinculada às suas atividades, às suas atuações, à lei. Então não tem liberdade. Já no poder discricionário, aí sim é que nós temos a liberdade, tá bom? Então letra C está incorreta. Letra D, o poder regulamentar refere-se à possibilidade dos chefes de poder legislativo editarem atos administrativos gerais. Está errado, pessoal. Poder regulamentar fala-se dos chefes do poder executivo, presidente da república, prefeito, governador, tá? O que é o poder regulamentar? Nada mais é do que a prerrogativa que a administração pública, de através dos chefes do poder executivo, governador, presidente, prefeito, emanarem atos infralegais, tá bom? Ou atos normativos infralegais, não atos administrativos gerais. Ficou errado, né? Absurdamente errado a letra D de dado. Claro que vai ser o nosso gabarito, letra E, né? Para a corrente majoritária, da doutrina, abuso de poder sempre pressupõe que um agente competente, enquanto concernente à corrente minoritária, admite o abuso de poder praticado por autoridade incompetente. Perfeito, é o nosso gabarito. Beleza? Foi o que eu acabei de falar para você. Quando eu tenho ali o excesso de poder, eu tenho um vício na competência. Quando eu tenho um desvio de poder, eu tenho um desvio, né, na finalidade, vício de finalidade. E lembrando que o vício de finalidade não pode ser sanável, tá? Atos vinculados ou regrados, editados sem qualquer margem de liberdade. Poder normativo ou regulamentar, prerrogativa reconhecida da administração pública para editar atos normativos para fiel execução da lei. Por exemplo, os decretos. Tá bom? Questão 3. De acordo com o Di Pietro, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo. O poder, aí ele vai dizer aqui, ó, abre a lacuna, né? É o que cabe à administração pública de apurar infrações e aplicar penalidades. Aí ficou fácil, galera. Qual é o poder que dá a possibilidade da administração pública apurar eventuais atos, né? Atos ou infrações e aplicar penalidades? Claro que vai ser o poder disciplinar. E aí ele pede outro, veja comigo, ó. Aos servidores e às demais pessoas sujeita a... Aí ficou fácil, disciplina administrativa. Vai ser o poder disciplinar e, claro, disciplina administrativa. Professor, servidores públicos e pessoas sujeitas à disciplina administrativa? Sim, pode ser inclusive a um particular. Professor, o particular recebendo uma sanção do poder público, posso falar que ali existe o poder disciplinar? Sim. Cuidado, galera, o poder disciplinar ele não é aplicado somente ali no âmbito do servidor público, não. Até particular que tem um vínculo com a administração pública pode sofrer sanções em exercício do poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de regular as condutas dos seus servidores, aplicando sanções e apurando infrações, tá? Da mesma forma aos particulares, quando esses particulares têm algum tipo de vínculo com a administração pública. Beleza? Então, tá aí. Letra C é o nosso gabarito. Poder disciplinar constitui punições em caso de infrações administrativas praticadas pelos servidores públicos e também particulares que possuem algum vínculo jurídico ou contrato. Em regra, manifesta-se por meio da competência discricionária, né? Ou seja, aqui analisa-se oportunidade e conveniência para eventualmente instaurar um procedimento, tá? E ele origina-se do poder hierárquico. Poder de polícia, poder disciplinar, eu quero que depois faça a leitura porque é extremamente importante. Questão 4, a respeito dos poderes da administração pública, ele pede a incorreta. Veja aí, ó, está pedindo a incorreta acerca dos poderes da administração pública. Vamos atrás dessa incorreta. Letra A, no que diz respeito ao poder vinculado da administração pública, a liberdade de ação é mínima, pois o gestor deverá realizar a ação administrativa adstrita aos comandos da lei. Perfeito. Isso é realmente o conceito de poder vinculado. Poder discricionário é aquele em que pode ser exercido uma margem de escolha
oportunidade de conveniência por parte do agente. No entanto, há determinados elementos na manifestação desse poder que são vinculados. Perfeito, também está correto, tá? Porque assim, pessoal, embora nós tenhamos ali a possibilidade do gestor tomar uma decisão dentro de uma parcela de liberdade, analisando oportunidade de conveniência dentro do poder discricionário, ele não pode se afastar da lei. Mesmo em exercício do poder discricionário, quando eu tenho uma liberdade para tomar uma decisão, eu não posso ir de encontro à lei. Então, corretíssimo a letra B. Letra C, o poder discricionário não se exerce sem que sejam respeitadas normas e princípios aplicáveis ao direito administrativo. Beleza, porque, repito, mesmo que estejamos diante da liberdade de analisar a oportunidade de conveniência, tem que respeitar as normas e os princípios aplicáveis ao direito administrativo. Letra D, os poderes de comando, fiscalização, obediência, delegação e avocação, que é chamar para si, decorre do poder hierárquico da administração. Perfeito. Falou em hierarquia, lembrem-se da organização que a administração pública tem. A todo momento nós temos fiscalização, obediência, delegação, você entregar uma competência para um outro dentro da sua linha hierárquica. Avocar é chamar para si de um inferior, uma competência inferior ou superior, chama para si, desde que não seja competência exclusiva. Então repare que para que eu possa ter uma avocação, que é chamar para mim uma competência de um inferior hierárquico, é necessário que exista a hierarquia. É necessário que exista esse escalonamento, essa organização distribuída de competências no âmbito da administração pública. Ok? Então, está correto. Letra E. São características do poder de polícia: a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade, a não submissão ao controle judicial. Errado, meus queridos, já encontrei o gabarito, tá? A não submissão ao controle judicial. O que é isso? Poder de polícia não se sujeita ao controle judicial? Claro que se sujeita, meus queridos. O Poder Judiciário ele pode muito bem avaliar a legalidade, sob o ponto de vista da legalidade, de uma conduta em exercício do poder de polícia. Então, se sujeita sim ao controle judicial. O Poder Judiciário pode muito bem analisar, sob o ponto de vista da legalidade, as condutas de exercício do poder de polícia advindos da administração pública. Então está errado, mas quando fala que o poder de polícia realmente é discricionário, está correto, porque analisa-se oportunidade e conveniência para exercer a limitação do direito dos administrados. Ele tem autoexecutoriedade, porque o poder de polícia não precisa de uma autorização do poder judiciário para ser executados. Coercibilidade, agora, o único erro aqui vai ser exatamente essa, a não submissão. Pelo contrário, é submisso ao controle jurisdicional. Beleza? Me despeço por aqui e encontro você no nosso próximo bloco. Valeu, pessoal! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meus guerreiros, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha de Direito Administrativo aqui na plataforma que mais aprova. Objetivo Concurso, venha ser o próximo aprovado. Vamos lá, queridos. Questão de número 5 aqui nas questões, resolução de questões. Tema, poderes da administração pública. Vamos lá, questão de número 5 na tela para você. Fala assim, o município Alfa recebeu representação informando que José estava ocupando determinada calçada de um trailer de um novo food truck, né?
sem prévio consentimento do poder público. Os agentes públicos municipais de posturas, ao realizar a diligência formal no local, verificaram a veracidade do que foi noticiado e constataram ainda que o trailer estava obstruindo a passagem dos pedestres na calçada, os obrigando a passar pela via pública, com risco de serem atropelados. Após negativa de José retirar o seu trailer do local, os agentes municipais, com base na lei, fizeram diretamente, olha aí, ó, com base na lei, fizeram diretamente. De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo, quem embasou a providência adotada pelos agentes municipais, é o poder de excelente questão. Veja que aqui nós temos um típico exercício do poder de polícia. Na medida em que o indivíduo ele estava ali exercendo a sua liberdade, né, de capacidade de iniciativa, iniciar uma atividade laboral própria, só que ele estava violando regras relacionadas a posturas no município. E aí nós vimos que os agentes, né, de postura vão limitar esse direito dele porque ele está contrariando a lei. Nesse caso, quando eu tenho uma restrição de um direito, a limitação de um direito ou o condicionamento de um direito, vocês viram, tá? Em que nós temos o exercício do poder de polícia, tá bom? Eu vou encontrar isso aonde? Na letra A. Eu encontro isso aqui na letra A, questãozinha super fácil. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês, né, com relação às características do poder de polícia. Anote que é extremamente importante. Primeiro, que eu até já falei para vocês, eu tenho uma discricionariedade, poder de escolher o ato a ser praticado dentro dos limites legais e a partir de critérios de oportunidade e conveniência. Então veja que o gestor público ele pode muito bem exercer, né, a oportunidade, conveniência, aquela liberdade que lhe é dada para o exercício do poder de polícia, tranquilidade. Também o poder de polícia ele vai ser auto-executário, né, auto-executável dentro da executoriedade. Possibilidade da execução imediata de certos atos administrativos pela administração, independentemente de ordem judicial. E por fim, nós temos o que, galera? A coercibilidade. Veja aí, ó, quando falamos em coercibilidade, estamos falando de imposição por parte da administração de medida de sanção ao administrado sem necessidade de autorização judicial. Beleza? Poder de polícia resolveu a nossa questão. Então, atributos do poder de polícia. Vou lembrar do CAD: coercibilidade, autoexecutoriedade, discricionariedade e também imperatividade, tá? Tá aí, 4 ciclos do poder de polícia. Eu coloquei esses 4 ciclos porque são extremamente importantes, já caiu em prova. Poder de polícia você já sabe o que é, e é importante que você entenda que, para que eu possa ter o exercício correto, adequado, com base na lei, o poder de polícia ele precisa obrigatoriamente passar por esses 4 ciclos. Quais são esses 4 ciclos ou caminhos do exercício do poder de polícia? Eu tenho a ordem de polícia, eu tenho o consentimento de polícia, eu tenho a fiscalização de polícia e tenho uma sanção de polícia. Veja que a sanção é o final, né? Dentro do desrespeito à determinação do poder de polícia. Cuidado, meus queridos, que poder de polícia não se confunde com poder da polícia. Poder da polícia, eu estou falando daqueles órgãos que compõem a segurança pública, que nada tem a ver com o poder de polícia. Poder de polícia vai ser uma expressão que alcança todos aqueles que compõem a administração pública, inclusive a polícia, tá? Todas as entidades da administração pública têm poder de polícia. Guarde isso, inclusive a polícia. Então, quando eu falo em poder de polícia, eu estou falando em poder de limitar, restringir ou até mesmo condicionar o exercício de algum direito dos administrados, dos jurisdicionados. Beleza? Beleza. Vamos aqui à nossa próxima questão na tela para você. A Vigilância Sanitária do município Alfa recebe denúncia de que um supermercado beta estaria expondo à venda produtos alimentícios impróprios para o consumo. Por determinação da autoridade competente, servidores públicos municipais da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização do mencionado supermercado e constataram que, de fato, estavam sendo vendidos produtos alimentícios com validade vencida e visivelmente estragados. Com base na lei municipal, os produtos foram imediatamente apreendidos. Olha aí, ó, tem punição ao particular? Tem. Então vai ser o quê, galera? Já sabemos que vai ser poder de polícia, né? Com fim, para fim de perícia. E, fim do processo administrativo, foram aplicadas as, olha aí, ó, sanções administrativas. Veja que eu tenho aqui poder de polícia, a apreensão, né? Foi aplicada uma sanção administrativa, previstas
em lei ao supermercado. Na situação narrada, o município Alfa agiu. Qual foi o poder que você acabou de visualizar no enunciado da questão? Bem fácil. Se você bater o olho e ver que o particular, veja, o particular que não tem nada com a administração pública, o supermercado, né, o supermercado ele não tem nenhum tipo de vínculo com a administração pública, então não seria ali poder, né, poder disciplinar. Aqui é poder de polícia, por quê? Porque quando o particular que está sofrendo a sanção da administração pública, ele não tem nenhum tipo de vínculo com a administração pública, eu posso dizer que ali é exercício do poder de polícia. Simples assim. Quando é que não vai ser poder de polícia? Quando o particular tiver algum tipo de vínculo com a administração pública. Por exemplo, é um concessionário de serviço público, é um permissionário de serviço público, eu tenho ali, por exemplo, um mero gestor público, aí sim eu tenho o que chamamos de poder disciplinar. Agora, quando o particular ele não tem nenhum vínculo com a administração pública, vai ser exercício do poder de polícia, como é o caso da questão aqui. Letra A fala o que pra gente? Ó, letra A, no regular uso do poder regulamentar, claro que não, poder regulamentar não vem aqui. Com abuso de poder, claro que não foi abuso de poder. No regular poder hierárquico, claro que não, porque nós estamos falando aqui de órgãos que compõem a administração pública, o supermercado não compõe a administração pública, tá? Com abuso de poder, claro que não houve abuso de poder. E, claro, no regular exercício do poder de polícia, sendo desnecessária a prévia intervenção judicial pela autoexecutoriedade para apreensão do produto, em razão do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo. Perfeito, letra E, né? Nosso gabarito. Beleza, galera? Tudo aqui sobre o poder de polícia, eu peço que vocês façam a leitura. Questão 7. O juízo de conveniência e oportunidade, você já associa aqui a liberdade, né, pelo administrador público decorrente do exercício do poder. Ora, falou em oportunidade e conveniência, vai ser o quê? Discricionário. Beleza? Questão 8. Assinale a alternativa correta com relação aos poderes administrativos. Letra A. O poder de polícia administrativa legitima as ações de investigação criminal quando diretamente vinculadas à apuração de infrações. Pessoal, quando falamos em polícia administrativa, estamos falando em polícia que vai prevenir os crimes, aquela polícia que está nas ruas, e não de investigação. Quando nós temos ali a ideia da polícia investigativa, eu já tenho ali uma polícia que eu vou chamar de polícia judiciária. Aquela polícia que vai auxiliar aqueles que compõem ali a estrutura do poder judiciário que fazem mover a justiça no nosso país. Como, por exemplo, o promotor, o juiz, o advogado. Então, veja que quando eu falo de polícia administrativa, eu estou falando da polícia militar no âmbito administrativo, de buscar a prevenção dos crimes, não depois que o crime acontece. Por isso é que está incorreta a letra A, então errado. Letra B, o poder de polícia administrativa tem caráter eminentemente preventivo e fiscalizatório, sendo vedado os atos repressivos, a exemplo da apreensão de mercadorias. Acabei de falar que isso aqui está errado, começou certo, né? Realmente é prevenir os crimes, mas não é vedado essas ações. Letra C, age com abuso de poder o agente do poder de polícia administrativa que pratica atos diversos do previstos da lei ou fora dos limites da área de sua competência. Perfeito, pessoal. Perfeito, porque quando eu falo aqui, ó, age com abuso de poder o agente do poder de polícia administrativa que pratica diversos atos previstos em lei fora dos limites da sua competência. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser excesso de poder. Então, abuso de poder na modalidade excesso de poder. Mas também poderia ser desvio de finalidade. Letra C é o nosso gabarito. Marque aí, tá bom? Beleza, cuidado para não confundir. A polícia administrativa é diferente da polícia judiciária. Polícia administrativa atua sobre bens, direitos e atividades, né? Vai buscar a atuação, né, eminentemente administrativa. Quem realiza? Os órgãos públicos e entidades da administração pública. Não confundir com a ideia da polícia judiciária, que são órgãos de segurança, como, por exemplo, a ideia da polícia civil, tá bom? Beleza, próxima questão. Em relação aos poderes administrativos, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. E aí ele vai trazer para a gente aqui 4 proposições, tá? Então, aqui eu tenho uma questão que ele vai trazer aí as 4 proposições e aí a gente vai ter que julgar colocando V ou F. Vamos lá, mãos à obra, guerreiros. Primeira proposição.
O poder é discricionário quando a gente possui, deixa eu voltar, quando a gente possui uma certa margem de liberdade no agir. Contudo, a liberdade dentro dos limites legais, da razoabilidade e da proporcionalidade. Perfeito, correto. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública para editar atos gerais, para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Prerrogativa, registre-se apenas para complementar a lei. Beleza, pois, não pode, pois, a administração alterá-la a pretexto de regulamentar. Beleza, quando falamos aqui do poder regulamentar, é a prerrogativa que os chefes do Poder Executivo, governador, presidente, prefeito, podem ali editar atos normativos infralegais para buscar o cumprimento de leis que já existem através do Poder Legislativo. Então, o que não pode é contrariar. Então, um ato do Poder Executivo, de um presidente, não pode contrariar uma lei, simplesmente vai buscar explicar ou buscar ajudar no cumprimento da mesma, o que não pode é inovar na ordem jurídica. Então, está correto a primeira proposição, está correta a nossa também segunda proposição. Proposição 3. Com base na hierarquia, instância superior tem um comando e a instância inferior tem um dever de obediência, devendo, portanto, executar atividades em conformidade com as determinações superiores. Perfeito. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Perfeito, todas elas estão corretas, letra A. Bom, vamos lá. Questão 10. Com relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que, letra A, o exercício do poder de polícia não pode acarretar restrição a direitos individuais. Opa, já está errado, queridos. Se o poder de polícia faz isso, como é que não pode acarretar restrição de direitos individuais? Claro que pode. Então não pode contrariar a lei, tá bom? Então isso aqui está errado, porque pode. Letra B, a supremacia do interesse público sobre o privado justifica a existência de limites para o exercício do poder de polícia administrativa. Não é a inexistência, é a existência. Meus queridos, o exercício do poder de polícia tem limites. Quais são os limites? Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Nós não podemos ter, por exemplo, um Estado tirano, um Estado que possa sair violando, restringindo direito. Não pode. A administração pública também tem que agir com proporcionalidade, buscando sempre as medidas restritivas para alcançar o interesse público e ponto, parou ali. Legal? Então, está errado a letra B. Letra C, a imposição de sanção de polícia administrativa é ato que depende da interferência prévia do Poder Judiciário. Nós vimos que não, por conta da sua alta executoriedade. Letra D, a aplicação de sanções administrativas como consequência da prática de infrações às normas e códigos de conduta, de postura, consiste no exercício preventivo do poder de polícia administrativa. Não. Que poder é esse, pessoal? É o poder, deixa eu pegar aqui, disciplinar, galera. É o poder disciplinar. Disciplinar, ficou errado, tá? O poder de polícia permite a administração condicione e restrinja o uso e o gozo de bens, atividades, direitos individuais em benefício da coletividade. Beleza, é claro, o conceito de poder de polícia. Quando o administrador público pratica uma conduta ilegítima, o que é legítimo? Contrário à lei. Atuando fora dos objetivos, de forma expressa ou implicitamente traçado em lei, trata-se de... Boa, vamos lá. Questãozinha excelente. O que foi que aconteceu aqui? Ele atuou de maneira ilegítima, então já contrariou a lei. Ó. Quando o administrador público atua de maneira ilegítima, atuando fora, veja, fora dos objetivos, de forma expressa, implicitamente ou implicitamente traçados em lei, ou seja, ele foi fora dos objetivos. De duas uma, quando ele atua fora dos objetivos, de duas uma, ou ele vai praticar excesso ou desvio. Contrariou a lei, meu amigo, vai ser abuso de poder. Então, ó, abuso de poder. Beleza? Então, questão 11, resolvida. 12. Nos termos da Constituição Federal, o poder regulamentar é a faculdade conferida ao Supremo Tribunal Federal. Claro que não, galera. Conferido ao chefe do Poder Executivo para sancionar ou vetar leis. Não, o que é o poder regulamentar? É o poder que os chefes do Poder Executivo, ele poderá criar atos normativos, né? Então ficou errado aqui a letra A,
A letra A está errada, a letra B também está errada. A letra C, competência que os estados e municípios têm para suplementar. Não é isso. Sujeito, né, o controle do poder legislativo, que poderá sustar os atos normativos do poder executivo que sejam considerados exorbitantes. Também nós temos aqui o poder regulamentar. Olha só, esse aqui é o gabarito. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Sujeito ao controle do poder legislativo, que poderá sustar os atos do poder executivo que sejam considerados exorbitantes. Então veja, muitas vezes o poder executivo ele vai criar ali, por exemplo, um decreto. E esse decreto ele pode ser objeto de controle do poder legislativo, que pode inclusive sustar. Tá? Isso acontece muitas vezes com o que chamamos de lei delegada. O que é uma lei delegada, professor? Lei delegada vai ser aquela lei que o Congresso Nacional, por exemplo, delega, entrega a possibilidade do Poder Executivo, na figura do Presidente da República, regulamentar uma matéria que seja de competência no primeiro momento do Poder Legislativo. É como se o Poder Legislativo entregasse a possibilidade de uma matéria que é de competência dele para que o Poder Executivo, na figura do Presidente da República, legisle. Só que, quando o Poder Legislativo faz isso, ele fica de olho. Inclusive, havendo a possibilidade dele, Poder Legislativo, sustar. O que é sustar? Retirar a eficácia dos atos normativos exorbitantes. Então, se o Poder Executivo ele legisla fora das competências que foram atribuídas para o Poder Executivo, tá bom? Que se ele vai além das competências que lhe foram conferidas, poderá o Poder Legislativo sustar, retirar a eficácia daqueles atos que exorbitaram o poder. Então, gabarito vai ser a letra D de dado. Excelente questão, tá bom? Concedido exclusivamente ao Senado Federal? Não. Então, isso é o poder regulamentar. Chefes do Poder Executivo de expedir decretos, regulamentos complementares, explicitar, detalhar a lei visando fiel execução. Somente isso, não pode ultrapassar. Se ultrapassar, cabe sustar pelo Poder Legislativo. 13. Entre os poderes da administração pública encontra-se o poder de polícia, que permite ao Estado restringir de determinados direitos e faculdades do cidadão. Nesse âmbito, os direitos que podem ser restringidos mediante o exercício do poder de polícia inclui o direito de, letra A, acessar livremente cargos públicos, quando ausente os requisitos legais de preenchimento. Não, pessoal, não pode, né? Claro. Então aqui ficou errado. De propriedade? Sim, é o nosso gabarito, que é o direito de propriedade, ele pode ser retirado através do que chamamos de desapropriação. Tanto é verdade que a própria Constituição Federal, ela vai trazer a possibilidade de desapropriação por necessidade, utilidade e interesse público, tá bom? Agora, livre acesso a cargo público não pode ser limitado pelo poder de polícia, e o acesso a informações de documentos, conforme a letra C, ó, não pode ser limitado pelo poder de polícia. O direito de petição, né, que é o direito de pedir providência para o Estado diante de ilegalidade ou abuso de poder, também não pode ser retirado pelo poder de polícia. O direito de ir e vir também não pode ser retirado pelo poder de polícia, tá, galera? Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Então, veja aí, tá? Importantíssimo isso aqui. Questão 14. A aplicação de sanção administrativa a qualquer pessoa do povo que descumpra normas de vigilância sanitária configura típico exercício do poder administrativo. Cuidado. Cuidado para na questão dessa você saber o gabarito e marcar errado. Quando eu falo que sanção administrativa ser aplicada para aquele que representa o Estado ou para os seus servidores, vai ser o quê? Poder disciplinar. Agora, quando for aplicada uma sanção para qualquer pessoa que não tenha vínculo com a administração pública, vai ser o quê? Vai ser poder de polícia. Então, nesse caso, a questão claramente falou. Qualquer pessoa do povo sem vínculo com a administração pública, claro que vai ser poder de polícia. Aplicar sanção, punição, tá bom? Limitação de direito. Questão 15. Acerca dos poderes da administração, julga o item a seguir. Ilustra o exercício do poder hierárquico o fato de um agente de trânsito aplicar multa a um motorista. Não é poder hierárquico. Só lembrar, o motorista, ele tem vínculo com a administração pública? Não tem. Então aqui seria poder de polícia. Item errado. 16. Os poderes da administração pública, por serem inerentes à atividade administrativa, são irrenunciáveis. Sim, nós vimos que são irrenunciáveis. Tá? Questão 17. O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa na esfera dos interesses do particular. Não, é interesse público. A compreensão atual do poder de polícia
subscreve apenas o oferecimento da segurança pública. Claro que não, né, pessoal? Nós vimos que o poder de polícia acontece em toda a administração pública. As medidas fiscalizadoras não estão compreendidas, claro que estão. Quando eu tenho fiscalização, eu estou limitando o direito dos administrados. Claro que vai ser letra D de dado, a característica do poder de polícia, a limitação da liberdade e da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público. Aliás, é característica do poder de polícia essa limitação da liberdade, só que você consegue matar a questão. Então, 17, letra D de dado. Beleza? Maratona de questões só sobre poderes, falamos tudo sobre poderes, o que cai na prova, você acerta. Me despeço por aqui, forte abraço, valeu pessoal. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com o melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.